Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Em Defesa da Verdade. Na semana, tivemos a oportunidade de estudar a lição de número 4 do nosso trimestre. O texto que serviu como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 3, versos 14 e 15, que diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando pensamos, e nessa semana tivemos a oportunidade de analisar aqui a experiência dos valdenses que passaram por todo tipo de perseguição, inclusive boa parte deles pelo martírio. Quando pensamos em indivíduos como John Wycliffe, que passou por muitas perseguições, não chegou a ser martirizado, mas passou por muito sofrimento, prisão e etc. e tal. Por John Huss, como vimos também, Huss chegou a ser martirizado, foi queimado vivo na fogueira. Isso para poder mencionar apenas alguns, entre tantos outros que foram mencionados também na história, que serviram como luzes diante de todo o processo de perseguição que acompanhou a vida desses homens. Nós nos perguntamos por que eles foram tão fiéis à verdade, como tiveram coragem para permanecer firmes diante do Senhor. Existem alguns textos, pelo menos dois deles, que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos, que vão trabalhar dois conceitos. O primeiro deles é de que, através da vida de comprometimento que tiveram com Cristo, da vida de caminhada com Cristo, eles tiveram a força necessária para permanecer fiéis por Cristo na hora em que eles foram chamados a sofrer o martírio ou perseguição por ele. Isso não significa que eles tiveram todo o conhecimento e toda a luz. Eles foram fiéis à luz que eles receberam. Há, inclusive, no primeiro texto, que é um texto do livro Grande Conflito, nas páginas 86 e 87, onde Ellen White menciona que o Senhor Deus sabia que se todo o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, fosse colocado diante das pessoas daquele tempo, provavelmente muitos deles acabariam rejeitando a luz, assustados com tantas verdades diferentes das mentiras que foram apregoadas durante séculos para eles, e acabariam rejeitando a palavra de Deus. Então o Senhor Deus, aos poucos, assim como acontece o nascer do sol, os raios de luz vão surgindo aos poucos, até que, depois de algum tempo, o sol se torna frondoso ao meio-dia, se torna mais brilhante ao meio-dia. O Senhor Deus, ele foi respeitando o tempo das pessoas. Cada um deles acabou trazendo o conhecimento de uma das verdades. O fato é que, de forma inequívoca, homens como John Wycliffe e John Huss se tornaram indivíduos que lançaram as bases sobre a qual, algum tempo mais tarde, a reforma protestante poderia, de alguma forma, trabalhar. Aliás, na lição da semana que vem, nós teremos a oportunidade de poder entender exatamente isso. Como a reforma protestante conseguiu trabalhar depois das bases que foram lançadas por esses indivíduos. Grandes nomes da história. Mas não tiveram acesso a toda a luz, mas a pouca luz que eles receberam, eles foram fiéis a elas. John Huss, por exemplo, no segundo texto que vai aparecer aqui, do livro Grande Conflito, nas páginas 88 e 89, quando ele já estava no corredor da morte, esperando para ser executado, numa carta que ele enviou a um dos seus amigos, ele mencionou que tinha muitos arrependimentos na sua vida, por tanto tempo que ele tinha gasto, tanto tempo e recurso que ele tinha gasto consigo mesmo, com ornamentos, com roupas dispendiosas, e ele vai aconselhar esse amigo a colocar o seu coração na mensagem de Deus e na pregação da mensagem de Deus, esperando pelo retorno do Senhor, quando então receberiam a recompensa eterna. Nenhum desses indivíduos foi perfeito.
E essa é a beleza do Evangelho de Cristo Jesus. E Jesus nunca chamou indivíduos perfeitos. Ele chamou indivíduos com suas falhas, com seus defeitos, mas indivíduos que aprenderam a amar a Jesus. E que dessa forma decidiram viver por Cristo Jesus, entendendo que no seu tempo e na sua geração, Deus os estava chamando para poderem ser representantes seus. Da mesma forma, aonde Deus nos colocou, aonde trabalhamos, com quem convivemos, aonde moramos na nossa vizinhança, nós somos chamados para poder dar um bom testemunho da palavra de Deus. Um testemunho que possa tocar o coração daqueles que estão à nossa volta, fazendo com que eles sintam o desejo de poder ser tais quais nós também somos. Deus nos chamou para sermos fiéis à sua palavra nesse tempo e nessa geração. Quando pensamos nos valdenses, no seu tempo eles foram fiéis. Quando pensamos em John Wycliffe, no seu tempo ele foi fiel. Quando pensamos em John Huss, no seu tempo foi fiel e, aliás, foi fiel até a morte. Agora é a nossa vez. Eu queria que você parasse nesse momento para poder pensar na tua história. Estudamos sobre indivíduos tremendos essa semana, mas agora pense na sua história. Você tem sido fiel a Deus, aonde Deus te colocou nesse tempo e nessa geração? Ou será que talvez a história desses indivíduos precisaria hoje tocar o seu coração para que você pudesse viver os princípios da palavra de Deus e ser fiel ao conhecimento que você tem, compartilhando com as pessoas que estão à sua volta, preparando o mundo para a vinda de Jesus? Eu queria que você pensasse sobre isso e tomasse decisões, tendo como base esse mesmo pensamento. Veja, eu vou terminar aqui com um texto do livro Grande Conflito, nas páginas 88 e 89, com palavras de John Huss para um dos seus amigos, numa das últimas cartas que ele escreveu. Que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupe a sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Cuidado para não adornar a sua casa mais do que a sua alma. E, acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres, e não consuma seus bens em festas. Quando eu olho para conselhos que um indivíduo que está no corredor da morte está dando para um bom amigo, vejo que o primeiro conselho que ele vai dar é que a salvação das pessoas ocupe a sua mente, não a posse de bens materiais. O coração desses homens estava no lugar certo. Eles haviam decidido viver os princípios da palavra de Deus, independente das circunstâncias. Eu queria pedir a Deus para que Ele me ajudasse a ter esse tipo de comprometimento com a sua palavra. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que, através dela, nós podemos ser edificados. A paixão pela tua palavra brota das páginas dessa Bíblia, porque foi escrita por homens apaixonados também por tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis a ela e, ao mesmo tempo, a viver a experiência de poder compartilhar a tua palavra com aqueles que estão à nossa volta, como os indivíduos que estudamos essa semana, apaixonados pela tua palavra e que trabalharam para marcar a sua geração com os conhecimentos que adquiriram. Ajuda-nos a sermos fiéis a ti, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã vamos abrir mais um estudo, a lição de número 5 do nosso trimestre, cujo tema será Fé contra todas as dificuldades. Eu estudo a lição, e você?